Fala rapaziada, Arthur Agrelli falando, e nesse vídeo de hoje eu quero te falar como foi que a gente ganhou 28 mil dólares sem tirar um centavo do nosso bolso com uma propriedade na Flórida. Bem, esse imóvel, um dos nossos alunos encontrou essa propriedade lá em Northport, na Flórida, e ele negociou essa propriedade direto com o dono da casa. Ele conseguiu fazer a negociação, ele conseguiu ali utilizando, o formato que a gente ensina de avaliar se é um bom negócio, ver qual é o preço final daquela casa depois que ela estiver pronta, o preço real dela depois que ela está pronta, ver por quanto que ela vale do jeito que ela tá, como é que a gente consegue fazer uma oferta naquela propriedade para pegar aquela casa com o dono da casa, como é que fala com ele, como é que faz com que ele venda a casa com um excelente desconto. E ele conseguiu fazer isso de maneira perfeita. E dá uma olhada nos números. Essa propriedade tem um valor de mercado pronta de 530 mil dólares. O nosso aluno conseguiu pegar essa propriedade com o dono da casa por 356 mil dólares. Exatamente isso. De 356 para 530 mil dólares. Olha a distância. Vou até pedir para colocar aqui na tela essa distância. Qual é o valor aí entre o que a gente pegou e quanto vale essa propriedade? Isso foi agora, tem 2 meses atrás. E a gente está aqui em 2022, no mercado mais aquecido da história dos Estados Unidos. E eu te pergunto, tem imóvel barato aqui nos Estados Unidos? Tem, se você fizer isso que a gente está fazendo. Para você entender como é que a gente faz isso, continua aqui no canal, continua olhando, dá um like nesse vídeo aqui se você está curtindo, comenta aqui, porque isso me anima muito mais a trazer esses conteúdos para vocês. Ele pegou essa propriedade, aí você pode perguntar, mas por que o dono da casa vendeu essa propriedade por esse preço? É simples. Essa casa foi fruto de um divórcio, tá? Há 4 anos atrás, e foi um divórcio que teoricamente acabou bem, mas ali o homem e a mulher, eles tinham ali alguns problemas. E o homem decidiu ficar na propriedade, a mulher saiu, o homem decidiu ficar na propriedade, e ele simplesmente não cuidou da casa. A casa tinha cocô de cachorro espalhado pela casa inteira, tinha xixi de cachorro pelas paredes, a casa já não tinha carpete no primeiro andar, provavelmente você está vendo as fotos aqui. A casa era uma casa linda, no local espetacular, casa nova, foi construída em 2016, salvo engano, casa assim espetacular, mas as condições que foi deixada a propriedade foi algo assim inimaginável, era um local que a gente não consegue imaginar como aquelas pessoas estavam morando ali. E existia uma história aí, existia esse problema do divórcio, existia esse vínculo emocional do dono da casa com a ex-esposa, ele não queria deixar a propriedade porque era a única coisa que ainda vinculava os dois, porque a casa continuou no nome dos dois, só que ele morando na propriedade, ele pagando ali o mortgage, mas ela saiu. Ela queria vender, ele não queria vender, ela deixou ele por um tempo ali porque um dos filhos morava na propriedade. Então perceba que essa situação, foi desencadeando ao longo de 4 anos, todos esses problemas na casa. E o nosso aluno, de maneira inteligentíssima, fazendo aquilo que a gente ensina, ele conseguiu o quê? Entender qual era a dor do dono da propriedade, dos donos da propriedade, quais eram os problemas que ele estava enfrentando, e ele conseguiu trazer uma solução. E o problema era, a mulher queria vender a casa há muito tempo, o homem não queria vender a propriedade, passou 4 anos sem querer vender a casa, ele falou que não queria sair dali, e a gente sabe, nas conversas a gente percebeu que ele ainda tinha aquele vínculo emocional com a ex-esposa, era a única coisa que ainda linkava os dois, e ele ficou por 4 anos ali, não sem querer sair da propriedade, e foi deixando a casa numa situação assim inimaginável. Se ele continuasse aquela propriedade por muito mais tempo, mais 1 ano, 2 anos, ele ia destruir a propriedade. Inclusive ele já estava sem pagar o financiamento da propriedade, a mulher teve que ajudar ali com quase 10 mil dólares para quitar algumas parcelas, então ele já estava com dificuldade financeira para conseguir inclusive pagar o mortgage da propriedade, não estava pagando o HOA, que é a associação da casa. Olha só quantos problemas estavam acontecendo, e nesse caso específico ele não queria vender a casa com o corretor de imóveis. Por quê? Pelo estado da casa. A casa era cocô de cachorro para todo lado, dava vergonha, ele sentia vergonha de entrar. A gente, quando foi entrar, ele falou, não, eu vou limpar a casa e tal, e a gente já sabe como é. Ele falou, não, nem se preocupa, isso aqui tá ok, já pegamos uma casa 1000 vezes pior, isso aqui tá ótimo. Na verdade estava uma situação bem deplorável, mas a gente tentou fazer com que ele ficasse confortável pra gente olhar a propriedade. E essas pessoas me respondem nos comentários, você acha que eles querem fazer o famoso open house? O que é open house? É abrir a casa para todo mundo ir olhar a casa. Você acha que ele vai querer fazer isso? Você acha que ele vai querer várias pessoas entrando ali, os corretores entrando ali? Não. E foi uma das coisas que ele falou, eu não quero ninguém vendo a propriedade, eu não quero colocar minha propriedade no mercado, eu não quero que os vizinhos vejam as fotos da casa na internet, eu não quero que quando o corretor botar no mercado tradicional, os meus amigos que moram aqui há bastante tempo, ele veja como é que tá a casa. Percebe que para você pegar as propriedades com um grande desconto, você precisa entender qual é o problema que está acontecendo ali, para você conseguir trazer uma solução. E a gente trouxe a solução para ele, falou, olha, a gente consegue pegar a sua propriedade, a gente toma conta de todo esse lixo aqui, de tudo aqui a gente tira, tinha
monte de sofá velho, um monte de coisa que ele não queria tirar, ele não tinha como tirar. A gente teve que pegar 3 dumpsters, tá? Dumpster é aquela caçamba de caminhão de ferro onde a gente bota de lixo dentro pra tirar dentro da casa. Foram 3 daquela pra gente tirar tudo. A gente falou, cara, a gente tira tudo isso, a gente limpa a casa inteira, você não precisa tirar nada daqui. Você veste a sua roupa, bota a sua roupa na mala e sai. E a gente cuida de tudo pra você. Você não precisa pagar os custos de fechamento no cartório, a gente paga pra você. Você não precisa pagar os valores que tá aí atrasado, a gente vai pagar pra você. Você não precisa limpar a propriedade, a gente vai limpar pra você. Você não precisa colocar a casa no mercado, porque a gente vai comprar essa casa. Você não tem que se preocupar com inspeção, porque a gente vai fazer a nossa própria inspeção. Você não tem que se preocupar com o banco vindo aqui para avaliar a sua propriedade, para falar quanto vale a sua casa e muitas vezes abaixar o preço. Você não tem que se preocupar com pessoas que vão comprar pedindo para você dar crédito para ela, porque está quebrado, isso não funciona. A gente vai te ajudar. E foi o que a gente fez. Além disso, a gente conseguiu solucionar um problema gigante entre a mulher e ele. Por quê? Porque a mulher queria vender e ele não queria. E a gente conseguiu ali, no momento que ele decidiu vender, a gente conseguiu trazer para ele, entregar para ele, o nosso aluno conseguiu fazer isso, conseguiu entregar para ele naquele momento inicial o que ele precisava para poder caminhar. Depois que o nosso aluno pegou essa casa assinada, a gente chegou na segunda fase. Nosso aluno falou, Arthur, preciso de ajuda para poder repassar essa propriedade. Você tem alguém? Eu falei, eu quero essa propriedade, eu vou te ajudar. E aí foi quando eu entrei. E quando eu entrei, eu fui atrás do comprador. E aí eu comecei a conversar com vários investidores que eu conheço na Flórida. Inclusive eu era um dos compradores, não fiquei com essa casa por pouco, porque eu não queria ali entrar mais em um flipping que eu estava fazendo. Quase que eu pegava essa propriedade. Mas eu tinha outras pessoas que pegam, outros investidores como eu que pegam. E a gente tinha uma margem ali de 28, era até um pouquinho mais, a gente teve que baixar um pouco o preço para poder pegar essa propriedade. E o que aconteceu? Durante esse processo do dono da casa ter assinado com o nosso aluno e eu ter entrado, né, aconteceram alguns problemas ali durante o prazo de fechamento, onde o dono queria cancelar, onde ele estava meio preocupado, ele falava, poxa, mas isso está acontecendo, eu não quero que ela ganhe, não quero aquilo outro, todo aquele problema que você já sabe como funciona quando é divórcio, tá? Então, a gente conseguiu prover essa solução para o dono da propriedade e nós encontramos um investidor na Flórida que foi ver a propriedade, o que nós chamamos aqui de cash buyers, ou seja, pessoas que compram com dinheiro, que têm a intenção de comprar, reformar e vender essas propriedades, exatamente como nós fazemos também. Ele olhou a propriedade e falou, eu quero a casa, não bota a casa no mercado para ninguém. Então nós pegamos por 356 mil e repassamos para ele por 385 mil dólares. São aí 29 mil dólares brutos, a gente ficou com 28 mil dólares nesse negócio. O nosso aluno que encontrou a propriedade e um outro aluno que também ajudou nesse processo a encontrar esse comprador. E a gente ficou no meio ali ajudando em todo esse processo de negociação, com a parte de papelada, encontrar o cartório, encontrar compradores. Eu trouxe vários compradores também na propriedade e a gente acabou escolhendo o melhor comprador para essa casa. E foi uma casa onde o investidor pegou na nossa mão por 385 mil dólares. Vou fazer o número aqui rápido, tá aparecendo na tela para vocês, tá? Olha só, ele pegou essa propriedade por 385 mil dólares. Ele gastou ali mais 4 mil de custo de fechamento, de tudo mais. Então deu 389 mil. Ele vai gastar ali mais uns 28 a 30 mil, vamos dar 30 mil dólares, foi o que ele falou. 414 mil dólares. Essa casa vale 530 mil dólares. Olha só, 111 mil dólares de projeção de lucro para esse investidor que pegou essa propriedade na nossa mão na Flórida. Nós ganhamos 28 mil dólares nesse negócio. Todo mundo saiu feliz. A gente conseguiu ajudar o dono da propriedade, ajudamos a mulher, ajudamos o homem. Nós ganhamos dinheiro. Eu ganhei 10 mil dólares. O nosso aluno ganhou 10 mil dólares. Outro aluno ganhou 10 mil dólares, que não foi 10, né? Foi 9,400 alguma coisa para cada um. Inclusive tá aqui o documento do cartório aqui do lado para você olhar quanto foi que cada um ganhou. Sei que deu 28 mil dólares esse negócio. E um dos nossos alunos entraram na turma anterior da gente, ou seja, ele em um mês ele multiplicou por 10 o investimento que ele fez. E agora imagina por quanto mais ele não vai multiplicar durante toda a vida dele, que ele vai estar aplicando esse conhecimento. O outro aluno a mesma coisa. E eu também ganhei dinheiro também nesse negócio. Todo mundo ganhou dinheiro nesse negócio. E por que isso aconteceu? Porque nós sabemos como encontrar casas baratas. Inclusive na Flórida, inclusive em Sarasota County, um excelente condado, uma casa espetacular. Não foi casa abandonada, não foi casa velha, não foi casa em favela, nada disso. Foi casa espetacular, num condomínio espetacular. Foi um negócio espetacular para todo mundo. Então, isso é mais um negócio que eu queria te mostrar e você pode fazer a mesma coisa. Basta você entender como é que você consegue encontrar essas propriedades. E se você quiser entender como é que você consegue encontrar essas propriedades, eu fiz um vídeo aqui mostrando como é que você consegue encontrar casas baratas aqui nos Estados Unidos e eu fiz um outro vídeo aqui te falando se existe ainda casa barata nesse ano de 2022. Corre lá e assiste. Valeu!